Neste vídeo iremos apresentar um estudo feito por Daniela Verzola Vaz e Rodolfo Hoffmann sobre a evolução do padrão de consumo das famílias brasileiras entre 2008 e 2017. Para começar, aqui temos ideias iniciais de grande importância para a compreensão do artigo a seguir. Precisamos saber que o início de século do Brasil vivenciou um modelo de crescimento caracterizado por alguns autores como consumo de massas. E esse consumo de massas focado no mercado interno proporcionou um padrão de consumo mais variado para as famílias, por conta de uma redução considerável da desigualdade em sua distribuição. O poder de compra das famílias foi intensificado ainda mais pela forte expansão de oferta de crédito à pessoa física, para a qual contribuíram a expansão das transferências de renda, garantia do salário mínimo, expansão de crédito, como eu já havia dito, e a estabilidade nos preços dos bens industriais de consumo popular. Porém, a crise econômica que atingiu o país por volta de 2014 mudou totalmente essa situação. O aumento do desemprego e o aumento da desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita eram muito visíveis. Por conta dessa mudança drástica no padrão de consumo das famílias brasileiras, como proposta temos analisar de uma ótica microeconômica todas as modificações que ocorreram nesse período. E o que se encaixa perfeitamente com esse assunto é a economia do comportamento do consumidor, onde com uma maior restrição de renda a gente pode entender as tomadas de decisões da família. Tudo isso com um foco especial às despesas de consumo, sabendo da sua influência direta nos níveis de bem-estar das famílias. Como auxiliador, usaremos o índice de Gini para calcular a distribuição dos gastos em consumo. Logo após isso, decompõe-se seu valor, a fim de verificar quais itens contribuíram para sua redução no período em estudo. Agora aqui abrindo um parêntese sobre economia comportamental, onde eu acho um assunto muito interessante, eu coloquei um trecho de um livro no qual estou lendo, que chama Misbehaving, do Richard Thaler, onde ele nos denomina como homo econômicos, ou também econs, no qual nós tomamos as decisões baseado na racionalidade e na lógica. Agora, voltando ao estudo, temos material e métodos. E, inicialmente, a base de dados utilizada nesse trabalho foi a Pesquisa de Orçamentos Familiares, mais conhecida como POF também, realizada pelo IBGE. Trata-se de uma pesquisa de natureza domiciliar que coleta informações a respeito de uma estrutura de gastos e das fontes de rendimentos dos domicílios particulares permanentes do país. E na POF, as despesas familiares monetárias e não monetárias são subdivididas. Primeiro temos as despesas de consumo, que é caracterizado por alimentação, habitação, vestuário, transporte, higiene e cuidados pessoais, assistência à saúde, educação, recreação e cultura. Já as outras despesas correntes referem-se ao pagamento de impostos, contribuições trabalhistas, serviços bancários, pensões, mesadas, doações e aportes à previdência privada. Em segundo lugar, temos o aumento do ativo, que é a compra, a construção ou reforma de imóveis próprios, bem como investimentos em títulos de capitalização, títulos de clube, aquisição de terrenos e entre outros. E por último, na diminuição do passivo estão incluídas as despesas com a amortização de dívidas ou com seus encargos. Nesse slide, temos essa tabela, que foi elaborada pelos autores com dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF. E nessa tabela temos valores médios de despesa e de renda em 10 classes da renda familiar per capita, que também é conhecida como RFPC. Agora, para estimar as elasticidades renda das despesas, bastaria ajustar uma função poligonal que mostrasse como o logaritmo da despesa de interesse varia em função do logaritmo da renda familiar. E essa função poligonal está logo aqui abaixo. E é importante observar os 3 segmentos da poligonal. E esses 3 segmentos correspondem a 3 grandes estratos, onde no primeiro extrato a elasticidade renda é igual a beta. No segundo extrato, a elasticidade de renda é beta mais delta 1. E no terceiro extrato, a elasticidade de renda é igual a beta mais delta 1 mais delta 2. Depois de estimar as elasticidades renda das diversas categorias de despesa da POF,
Foram obtidas suas razões e curvas de concentração, comparando-se os resultados obtidos para 2008 e 2017. Para a construção dessa curva de concentração de um determinado tipo de despesa, digamos y, é necessário previamente ordenar os indivíduos segundo valores não decrescentes de uma outra variável, que indicaremos genericamente por x. Define-se então a proporção acumulada da população até a iotésima pessoa como PJ igual a J sobre N, em que N indica o tamanho da população. Calcula-se ainda a proporção acumulada até o iotésimo indivíduo da despesa familiar per capita de interesse que a gente denominou como Y, mediante a expressão que eu coloquei aí, em que μy é a média da despesa familiar per capita de interesse. A curva formada pela origem e pelos pontos é a curva de concentração de y em relação a x. O índice Gini é o caso particular da razão de concentração em que a proporção acumulada da variável de interesse é ordenada por ela mesma. No caso da RFPC, por exemplo, é obtido ao se ordenar os indivíduos segundo valores não decrescentes dessa variável, e também ao se adotar como variável de interesse na expressão anterior à própria RFPC. Agora, é possível demonstrar que a razão de concentração encontra-se compreendida no intervalo dessa expressão 4. E por fim, é importante destacar que uma razão de concentração nula não implica que a distribuição de y seja igualitária. O índice de Gini de uma determinada variável, nesse caso o y, pode ser escrito como uma média ponderada das razões de concentração de seus k-fatores componentes, admitindo que esses sejam exaustivos e mutuamente exclusivos. Ademais, podemos adicionar G1 e G2, os quais são os valores do índice de Gini nos instantes inicial e final da análise. Depois de algumas manipulações algébricas, essa expressão é dada por esta a seguir, a número 7. Ela mostra que a contribuição da hésima parcela de y para a mudança observada no índice de Gini é formada por dois componentes. O primeiro corresponde ao efeito composição e resulta de modificações na participação dessa parcela em y. Já o segundo efeito, denominado concentração, resulta de variações em sua razão de concentração. E por fim, vale ressaltar que a contribuição do efeito composição depende da progressividade ou regressividade de cada parcela. No caso de uma parcela regressiva, colabora para um aumento da desigualdade geral no intervalo analisado. Começando a analisar o resultado das pesquisas, a tabela 2 traz para a gente as médias de despesas familiares mensais registradas em 2007 e 2008, e elenca a concentração delas em 10 categorias diferentes, mostrando a sua distribuição e a sua variação média mensal relativa à POF de 2008 e 2017. Como podemos analisar, as despesas possuem uma característica ascendente, elas aumentaram em relação às duas tabelas. Esse aumento se deve principalmente por dois fatores: o crescimento do mercado de crédito ao consumidor e pela crise econômica a partir de 2014. Como consequência desses crescimentos, a POF de 2017 conclui que 8% das famílias declararam ter dívidas imobiliárias e cerca de 77% das famílias têm dívidas no cartão de crédito. Os números eram 3,1 e 67,7 na POF de 2010. Importantes variações no consumo foram registrados em alimentação, vestuário e fumo, como as três maiores quedas em comparação a 2008. E grandes crescimentos foram registrados na educação e higiene pessoal, com a educação com crescimento de mais de 60% e a higiene com cerca de 59% de crescimento. É importante notar que o aumento de gastos em educação vem atrelado ao crescimento da rede privada de ensino, com cerca de 1,5 milhão de alunos a mais entre 2008 e 2017, enquanto a rede pública passou de 45 milhões para 39 milhões em 2017. O crescimento também vem sendo puxado por programas governamentais como o ProUni e FIES, que aumentaram em muito o número de estudantes da rede privada em ensino superior, mas também mostra uma insuficiência da educação pública, fazendo com que as famílias se concentrem e tendam a gastar mais e preservar gastos com a educação. A tabela 3 traz para a gente a elasticidade em 3 estratos socioeconômicos e a elasticidade média das famílias no Brasil. Analisando a parte de despesas, nota-se que, à exceção do fumo, as elasticidades médias aumentam do primeiro para o segundo extrato e voltam a diminuir no terceiro. Esse comportamento está associado ao consumo de produtos de maior qualidade, assim como a diversificação dos bens adquiridos à medida que a renda aumenta.
A elasticidade da diminuição do passivo mostra a necessidade de financiamento e crédito que as famílias dos estratos 1 e 2 possuem para financiar seus gastos. O oposto ocorre quando a gente analisa as famílias do terceiro extrato, que a elasticidade é bem baixa, de cerca de 0,48. Comparando as elasticidades de 2008 e 2017, a gente consegue ver um aumento em alimentação, fumo, aumento do ativo e despesas diversas, que compreendem uma gama variada de gastos como pagamento de impostos, contribuições trabalhistas, serviços bancários, pensões, mesadas, doações e previdência privada. À exceção dessas três, todas as outras categorias apresentam uma queda da elasticidade média. Passando agora a analisar a concentração das despesas familiares, a tabela 4 nos mostra os agregados de despesas na renda familiar per capita e as respectivas razões de concentração para a POF de 2008 e de 2017. Entre 2008 e 2017, nota-se que o gasto total das famílias brasileiras tornou-se menos concentrado em relação à renda, com declínio de quase 7% em sua concentração. Esse movimento também foi observado para as despesas correntes e a diminuição do passivo, cujas razões de concentração reduziram em 6,5% e 10,1% respectivamente. Como a própria renda tornou-se menos concentrada nesse período, isso implica dizer que essas categorias de gasto tiveram uma efetiva melhoria distributiva nesse intervalo. O aumento do ativo, por outro lado, tornou-se mais concentrado em relação à renda. Mais de 63% dos gastos são realizados pelo 10% superior em relação à renda per capita. Os 10% mais ricos do Brasil em relação à renda per capita. Alimentação, higiene e educação são três principais gastos que se tornaram menos concentrados em relação à renda, assim como despesas de recreação e cultura. Analisando o que o autor chama de decomposição da desigualdade da distribuição das despesas de consumo. Essa seção ele se obtém a partir do gênero das despesas familiares totais, avaliando seu comportamento de 2008 a 2017. A tabela 5 apresenta as participações e razões de concentração de cada um dos grupos de gastos. As categorias de consumo menos concentradas são aquelas ligadas às necessidades mais importantes, como alimentação, habitação e vestuário. Mas o gasto menos concentrado de todos é o fumo, revelando a dependência causada. Isso implica que em famílias de estratos menores abrem mão de outros produtos e serviços para custear o vício de um ou mais membros da família. As categorias mais concentradas são despesas diversas, transporte e educação. A maior variação de concentração pode ser verificada na categoria de higiene, com uma queda de quase 30%. Por razões culturais, os brasileiros são grandes consumidores de produtos de higiene e beleza. A variação pode ser atribuída ao barateamento de produtos atrelado ao aumento de renda da população mais pobre, que tinham essa demanda reprimida. Tal popularização coloca o Brasil como o quarto maior consumidor de produtos de beleza, com um consumo anual de 30 bilhões de dólares em 2017. Em 2000, esse número era de 8,5 bilhões. Agora, abrindo um pequeno parênteses na apresentação, a gente vai trazer um outro estudo que mostra os principais determinantes na escolha de uma educação privada em favor da educação pública. Um estudo publicado em 2010 já mostrava a tendência de aumento com gastos de educação nas famílias brasileiras. Isso trouxe o questionamento: o que levava as famílias a escolherem esse setor privado? Usando dados da POF de 2003 e da PNAD de 2001 a 2006, esse estudo conclui que os principais determinantes na escolha da rede privada dependem principalmente da educação da mãe, da renda familiar, o custo da educação privada, a oferta relativa de escolas públicas e privadas no estado e a região de moradia. Com a educação da mãe e a renda familiar afetando positivamente a demanda por escolas privadas, a oferta relativa de escolas públicas e privadas afetavam de forma negativa essa procura. E a região de moradia, porque quanto mais longe da escola, mais seria o gasto com transporte também. E os autores apontam principalmente dois fatores para a escolha da rede privada: a má qualidade da rede pública e a baixa oferta de vagas. Apesar de apresentarem dois períodos diferentes entre os dois estudos, dá para fazer uma análise pessoal e comparar os dois. Além de diversos investimentos na educação nos últimos anos, um dos motivos que levavam eles a escolher o setor privado era a baixa oferta de vagas. Entretanto, os investimentos em infraestrutura para novas vagas não foi o mesmo no investimento na formação de professores. Com salários baixos, a maioria não se sentia motivada para se formar e seguir uma carreira de professor, e isso levou a uma desqualificação da profissão. Tanta desqualificação que quem tem o mínimo de condição de pagar por uma educação privada sempre o faz, mesmo que isso signifique cortar outros gastos em outras áreas da família. Partindo agora para as considerações finais. As despesas familiares mantêm uma característica ascendente, porém a sua composição apresentou importantes mudanças.
A despesa média com o aumento do ativo reduziu em 26,5%. Considerando um cenário de crise econômica, as famílias reduziram esse dispêndio por necessidade em lugar de saciedade. Gastos com pagamento de dívidas aumentaram em 63,6%, resposta à expansão de consumo, não apenas devido ao aumento da renda, mas um aumento da disponibilidade de crédito à população e da inadimplência. Gastos com educação aumentaram na casa de 60,5% e se desconcentraram em relação à renda, mostrando que os programas governamentais de incentivo à educação vêm se mostrando positivos. Gastos em higiene cresceram na casa de 58,9%, atrelado a uma queda na elasticidade por parte da população mais pobre, mas vale ressaltar que esses gastos são de baixo valor agregado. Em suma, houve uma tímida mudança no padrão de consumo das famílias entre 2008 e 2017. A melhora no consumo em certas categorias, como higiene, deve ser relativizada por se tratar de gastos de baixo valor agregado. A queda no aumento do ativo, estagnação nos gastos em saúde e habitação e o aumento dos gastos em pagamento de dívidas e empréstimos mostram a fragilidade das conquistas durante esse período. E o esforço das famílias em alocar recursos para a educação mostra a deficiência do setor público de ensino e a preocupação com o futuro dos filhos e a possibilidade de gerar condições mais estáveis para a geração de renda no futuro.